Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao Livros e Fuxicos. Eu sou a Paola Alexandra e hoje gravarei um vídeo muito pedido e que, nesses meus 14 anos na internet, eu morria de vergonha de fazer. Mas veio aí. Eu vou me maquiar, me arrumar para trabalhar. Enquanto faço isso, iremos conversar sobre as fofocas literárias do momento. Eu acho que esse é um tipo de vídeo perfeito para que a gente possa conversar. Então a intenção não é eu dar dicas aqui de maquiagem para vocês, porque obviamente não sou capacitada para isso. Então realmente é um bate-papo, é uma conversa, é um espaço para nós falarmos sobre coisas relacionadas a livro, mas que vão muito além das indicações que eu trago aqui para vocês. Já quero começar falando sobre o meu espanto da semana. Falei sobre isso nos stories, que foi quando eu sigo uma influenciadora que fala sobre moda, lifestyle, sobre o dia a dia nas redes sociais, e ela falou abertamente em uma das suas redes que consome livro pirata. Ela baixa livro pirata no Kindle dela. E é uma pessoa extremamente rica, muito rica mesmo. Eu sou rica! Uma pessoa que tá sempre viajando pra fora, uma pessoa que ostenta uma vida que você vê que é uma vida de privilégio financeiro, uma pessoa que relaciona a leitura com cultura, com conhecimento, com hobby, com lazer. Então você vê que ela tem apreço pela literatura, assim como ela tem pelos itens de maquiagem dela, os itens de beleza. Ela compra maquiagens assim, tipo, caríssimas, perfume favorito de R$2.000. As bolsas dela, ela tem várias bolsas de luxo. Eu tô falando daquelas bolsas de 10, 15, 20 mil reais, sabe? E aqui não é cagar regra do tipo o que a pessoa tem que fazer com o dinheiro dela, né? Porque cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas a questão é que uma pessoa que dá tanto valor para itens de luxo associados à beleza, como roupas e acessório, tem a coragem, o que eu acho que é de fato uma coragem ou falta de vergonha na cara, de aparecer nas redes sociais e falar que consome livros pirata. Então uma pessoa que paga R$10.000 em uma bolsa, que compra uma base importada de R$600, que o perfume favorito é na casa dos R$1.000, não ter dinheiro para comprar um e-book de R$40, R$60, que seja, falar abertamente sobre isso, porque tudo que a gente fala, gente, a pessoa vir na internet falando sobre pirataria de livro, falando que ela faz isso, torna-se um aval para que outras pessoas façam também. Então ela, no papel de influenciadora, tá falando para quem assiste, consome coisas do tipo: tá tudo bem, gasta o seu dinheiro para comprar com o seu gloss da Dior de R$400 e economiza aí pra que comprar livros, pode baixar pirata sim. Ela não falou isso, tá, gente? Eu tô querendo dizer que o fato de quando uma pessoa pública com um alcance grande fala, né, que consome livros piratas e alguém ainda, né, com o status financeiro muito relacionado ao luxo, ela tá endossando que outras pessoas o façam. E aí eu fiquei me perguntando, né, se alguém que dá tanto valor ao luxo, será que essa pessoa ela não entende, ela não conhece a cadeia literária? Será que ela não faz ideia de quantas pessoas estão envoltas no universo do livro? De novo, não é sobre cagar regras, cada um usa o dinheiro da forma que quer, né, o seu dinheiro. Mas a questão é que realmente quando você tem dinheiro pra comprar um livro e você escolhe não fazê-lo, por que você faz isso? Eu acredito que a pirataria no Brasil, muitos de nós veem como acessibilidade. Então o livro é caro e as pessoas precisam encontrar uma forma de ter acesso a eles. Levando em consideração que livro é artigo de luxo sim no Brasil, tá? Livro é caro sim. O salário mínimo, o valor das coisas, tá tudo absurdamente caro. Então sim, livro é item de luxo e virou item de que tem mês que a gente pode comprar e tem mês que não. Você precisa pagar suas contas, sobreviver, se alimentar. E o livro entra ali na área de lazer e às vezes você tem que escolher se você vai comprar um livro ou se você vai ao cinema, se você vai comprar um livro ou se você vai sair com um amigo. São escolhas e realmente, gente, é uma escolha de luxo. E aí o ponto é que se o livro é caro no Brasil, a gente associa a pirataria com acessibilidade. Então as pessoas que não têm dinheiro, elas pirateiam para que elas tenham acesso àquela cultura. Mas quando a gente vê uma parcela da população rica pirateando o livro,
O que explica isso? Não sei. O que a gente pode dizer que é desse fenômeno? Sabe, isso me deixou completamente chocada. E saiu uma matéria recentemente, no começo do ano, falando sobre o público leitor no Brasil, né? Quem é o público leitor? E se você for ler essa matéria, vocês vão ver que o público leitor e o público que mais compra livros é a classe C, tá? Não é a classe A, não é a classe B, é a classe C. E aí a classe A, ou ela não está lendo, ou ela é igual alguns amigos, amigas, né? Alguns deles influenciadores que falam abertamente nas suas redes que estão pirateando livros. E aí, gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Essa pessoa que eu vi, né, que falou sobre isso, não, eu entro na internet, procuro livros ali e baixo eles de forma pirata no meu Kindle, não foi a primeira. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira influenciadora do mundo de lifestyle que eu vi falar abertamente sobre isso. E aí, eu realmente não entendo. Porque, por exemplo, essa paleta da Dior aqui, ela é cara. Ela é um item de luxo, entendeu? Que eu não podia comprar. E aí eu ganhei de presente no meu aniversário. Então eu fiquei ali anos desejando ela e eu ganhei de presente, entendeu? E aí se eu venho aqui pra falar pra vocês, nossa, essa aqui é a melhor paleta, melhor investimento, venho aqui falar sobre o luxo por trás dela. Mas um mês depois tô falando, li um livro, gente, que o e-book é R$20 e peguei ele pirata. Pera, eu tô até com o corretivo na cara, eu não terminei de passar o corretivo, de tão em choque que isso ficou. Então é muito uma reflexão de como a gente vê o produto livro e que não necessariamente a visão que a gente tem da pirataria de livros aqui no Brasil, ela é só associada e só deve ser associada com o que muito se fala sobre as pessoas que não têm condições de comprar livro e que recorrem à pirataria para ler os livros. Então, é uma questão para a gente pensar. E o que eu queria trazer aqui para vocês é como funciona a cadeia do livro, porque talvez essa pessoa ela não saiba disso. E ela nunca tenha tido interesse para pesquisar sobre. Então, talvez falar sobre a cadeia do livro ajude mais pessoas a entender quantas pessoas estão envoltas na produção e na escrita de uma história. Vocês têm noção de quantas pessoas fazem parte? De quantas pessoas trabalham em um livro? Não é só o autor, tá? Então, o autor, ele ganha 10% do preço de capa do livro, que o preço de capa é um preço acordado via contrato e geralmente é o preço no qual o livro ele é lançado. Então, o autor vai ganhar ali, em média, não são todos, esse valor pode variar, mas geralmente o máximo é 11% sobre o preço de capa. Vamos arredondar para 10% para ficar mais fácil fazer a conta. Se um livro custar R$80, a cada livro vendido, o autor vai ganhar R$8. R$8. Tá, e os outros R$72? Pra quem são? Só pra editora? Por isso que a editora tá rica? Não, é pra todas as pessoas. A editora precisa que trabalhem naquela história antes dela ser publicada. Quem são essas pessoas? Além do autor, tem revisor, leitor crítico, leitor sensível, caso a obra precise. Tem o designer, que é o que vai diagramar a história. Além da diagramação, ele também vai indicar, caso essa história precise de um layout diferente, se ela precisa de ilustrações na parte interna. Então tem toda uma relação do layout do livro. Tem o capista, porque o trabalho do capista é um trabalho que merece ser remunerado. Afinal, muitas vezes a capa é o que nos chama a atenção para que a gente leia ou não uma história. E, além do capista, tem um trabalho que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de livros que vêm lá de fora, que é o tradutor. Quantas vezes vocês já se depararam com pessoas falando que traduções, que, né, a tradução de um determinado livro não estava tão boa. Então, você pega um livro ali, você já leu em inglês, depois vai ler em português, você fala, o tradutor aqui não conseguiu pegar os trejeitos do autor, não conseguiu pegar as piadinhas na entrelinha, não conseguiu pegar algumas expressões ali e a tradução não ficou tão boa. Por exemplo, em clássicos da literatura, eu já li muitos clássicos da Jane Austen, por exemplo, com traduções que eu não gostei muito, que eram traduções muito mecânicas. Azul é azul, mas às vezes aquela palavra em inglês, ela estava ali como um subterfúgio de uma outra temática, então ela poderia ter sido traduzida de uma forma menos objetiva, menos racional, mais emocional. Eu acho que o tradutor, ele não tá ali só para fazer um trabalho mecânico, de blue virar azul. Não, mas em que contexto a palavra blue foi usada? No que aqui estavam tentando expressar? Era os olhos do personagem? Era o céu no final do dia? Era o céu no começo do dia? Então tem toda uma questão de interpretação no trabalho do tradutor. Por isso é um trabalho
trabalho muito caro e que deve ser caro mesmo, porque é minucioso e tem muita relação com a qualidade do que a gente vai ler. Só que muitos tradutores têm alegado que tá cada vez mais difícil trabalhar no mercado. E aqui eu tô passando um pouco de blush de sombra, tá, gente? Porque eu gosto de dar a mesma cor, sabe? No olho, aqui. Tem que confiar que vai dar certo o processo. Mas o ponto é que tem muitos tradutores reclamando até de como está difícil conseguir trabalhos que pagam bem aqui no Brasil, porque as editoras estão cada vez mais dando prioridade para custo. Então, assim, e o tradutor que cobra mais barato. E é o capista que vai cobrar mais barato. E é o designer que vai cobrar mais barato. Porque é uma tendência do mercado de tentar deixar o livro mais barato. E não é tão fácil quanto a gente pensa, porque tem muitas pessoas e um processo muito grande envolvido. E além da produção do livro, tem toda a questão de marketing, então, de divulgar aquele livro, de fazer ele ser conhecido, de fazer mais pessoas quererem comprarem, se interessar por aquela história, de deixar o autor gringo feliz, porque muitas vezes o autor gringo quer ver o livro dele em destaque, então também tem que fazer esse livro girar, tem que fazer esse livro estar na mídia, para que o autor que foi contratado lá fora, ele veja que o trabalho dele tá tendo resultado. Então, cara, tem tanta coisa em volta. E tem os livreiros, obviamente, que estão ali, né, trabalhando, indicando as histórias, que todo mês são bombardeados com centenas de livros novos sendo lançados e que precisam conhecer um pouquinho de cada uma dessas histórias para saber como apresentá-las da melhor forma para o público. Então, gente, são muitas pessoas envoltas na cadeia de um livro. Então, realmente, eu acho que é uma grande desvalorização. Uma pessoa que paga caríssimo, entendeu? Em uma maquiagem, paga caríssimo em uma bolsa, e na internet e falar que baixa livro pirata. E eu acho que essa questão, eu quis trazer essa fofoca pra cá, pra gente pensar, né? Será que o nível de pirataria que a gente conhece hoje no Brasil só tem relação mesmo com o fato de boa parte do público leitor do Brasil não ter condições de comprar livros? Eu acho que não. E eu acho, gente, de verdade, que é algo cultural, do jeitinho brasileiro e da gente não valorizar processos artísticos. Então, um filme, uma série, um livro, às vezes a gente não valoriza todas as pessoas que estão envoltas naquele processo, ou às vezes realmente não entende quantas pessoas precisam para que um filme, uma série, um livro fique pronto e chegue até nós. Então, assim, é um pensamento. Enfim, no final é isso. Fiquei frustrada com essa pessoa, mas isso também me fez pensar um pouco sobre o mercado. Saiu uma matéria recentemente falando que o mercado nacional tem um prejuízo de 1,2 bilhões com a pirataria. E aí, alinhada a matéria, que no começo do ano traçou um perfil do leitor brasileiro de que o público C é o público que mais compra livros, eu me questiono se o público A e o público B que tem sim uma condição e um poder aquisitivo de compra que poderia estar convertendo no cenário e no comércio dos livros. Enfim, o que vocês pensam sobre isso? Segunda fofoca desse vídeo é que eu não sei se vocês sabem, mas Dona Rebeca, autora de Quarta Asa, deu uma entrevista falando que vai entrar em hiatos, que ela não tem, na verdade, uma data para lançar o livro novo da série Quarta Asa, que no caso seria o quarto volume da saga. E ela disse, né, inicialmente que não tem data, que ia tirar um tempo ficando sem escrever, porque, nossa, esses últimos anos ela entregou muita coisa, ela escreveu muita coisa, que ela tava muito cansada desse ciclo de produzir, que ela ainda não tinha uma data para o livro novo. Ok, os fãs entenderam, afinal, né, respeitam que autores precisam de um tempo e que realmente um livro, né, ainda mais uma romantasia, gente, é uma coisa complexa de se escrever, e tudo bem. Só que o tudo bem dos fãs, de alguns fãs, tá? Não tô generalizando, foi condicionado, porque quando eles descobriram que Dona Rebeca vai lançar livro novo, só que é um livro de romance, eu ia passar o batom, mas eu vou passar mais iluminador, porque eu gosto de muito iluminador na minha cara, eu gosto de estar brilhando. Mas quando eles descobriram que Dona Rebeca vai lançar, sim, um livro novo esse ano, só que um livro de romance contemporâneo, eles já ficaram assim, como assim a senhora ia ter um hiatus e agora a senhora vai lançar livro? Que negócio é esse? E aí, alguns fãs foram mais a fundo e, na verdade, descobriram que, além desse próximo romance contemporâneo, a Rebeca tem uma outra romantasia a ser lançada. E é uma romantasia envolvendo deuses, então seria uma romantasia completamente nova. E como
assim ela vai ter a cara de pau de lançar uma romantasia nova sem ter terminado a série de A Quarta Asa? E os fãs ficaram o quê? Bravos com a Rebecca. Gente, olha, o que acontece com os leitores? Eu fico pensando assim, e se ela enjoou por um tempo, por um momento dos personagens de Quarta Asa, e ela precisa escrever algo completamente diferente pra tentar voltar a sentir paixão por aquela história? Ou se ela ainda não tem certeza absoluta do final que ela quer dar pra aquela história? E se ela tá com medo de escrever o final daquela história? E se ela não se sente habilitada pra escrever o final daquela história? Eu realmente acho que falta um entendimento do que é escrever um livro em alguns momentos para algumas pessoas, porque não é só você sentar e planejar. Às vezes a história não sai. Às vezes você pode ter tudo planejado na sua cabeça e aquela história simplesmente não sai. Às vezes você pode achar que você já tem o final da saga, mas quando você senta para escrever, parece que os personagens não querem ir por aqueles caminhos. Eles querem ir por outros e você não sabe como lidar com isso. Ou às vezes você simplesmente enjoa de escrever, enjoa do processo criativo. Você fica muitos anos fazendo as mesmas coisas, escrevendo sobre os mesmos personagens e você precisa dar um passo para trás e mudar de rumo. Quantos autores nós conhecemos que às vezes precisam escrever coisas completamente novas e diferentes para se sentirem motivados? Tem muito autor que fica migrando de romance contemporâneo, romance de fantasia, romance de época, que escreve um pouco de tudo para se sentir motivado. A própria Ellie Hazelwood já falou sobre isso. Ela falou que quando ela começou a escrever, ela estava no hiperfoco de uma mesma temática. Então as histórias dela estavam ficando muito parecidas. E aquilo perdeu o brilho até para ela mesma. Imagine para os leitores. Então ela começou a escrever coisas diferentes, como no caso de A Noiva, que foi a primeira romantasia dela, e que isso fez com que ela voltasse para os romances contemporâneos com ânimo, de tipo, olha, nossa, consegui tirar a minha mente do hiperfoco, agora eu vou escrever uma história completamente diferente. Então, autores, por mais planejados e mais objetivos que eles possam ser com as suas histórias, às vezes, gente, o autor, que é um serzinho criativo também, ele cansa. E ele precisa de um tempo que não pode ser quantificado. Obviamente, os fãs, eles mudam a vida de alguém. E os fãs, eles mudaram a vida da Rebecca completamente, porque, não sei se vocês sabem, mas o terceiro livro de Quarta Asa, ele simplesmente virou a maior venda de romances dos últimos tempos. Bateu 2,7. Foi quase 3 milhões de livros vendidos. Isso é absurdo. A própria Colleen Hoover, com a maior venda dela, né, mais recente, tinha sido 800 mil livros. Então, assim, realmente a Rebecca deve muito aos fãs. Mas a criatividade, ela não pode ser quantificada e ela não pode ser limitada e ela não pode ter um prazo. Então, nesse ponto, não é melhor deixar um autor feliz para ele escrever o que ele quer, para ele se sentir realizado escrevendo o que o faz bem, pra ele escrever num momento em que ele se sente preparado, do que ele ir lá escrever e virar uma porcaria? O próprio autor de Game of Thrones, quantas vezes ele já falou que não terminou porque não era bom o suficiente? O cara escreveu um império, entendeu? Aquela série dele é um sucesso pra caramba. Eu acho que até ele tem medo de finalizar e não ficou bom. Aí os roteiristas e os fãs, vamos falar do final da série de Game of Thrones, não esperaram, vamos fazer o final por nós mesmos e ficou o quê? Vamos falar, meu amigo e minha amiga, o que foi o final daquela série de Game of Thrones? Então é melhor esperar. Às vezes a gente precisa esperar e aprender que arte tem tempo. Sim, que é melhor respeitar o tempo artístico dos nossos autores favoritos do que cobrar a eles coisas ruins e coisas ruins surgirem. Antes de passar o meu batom, que é o meu último passo da minha maquiagem, vamos falar sobre a última fofoca, que é a fofoca sobre adaptação literária. Vocês viram que a Netflix lançou o trailer do filme inspirado em A Lista de Brett, que vai chamar A Lista da Minha Vida. O trailer está sensacional, você já consegue ver que vai ter emoção, vai ter romance, vai ter drama, vai ter crescimento, amadurecimento pessoal da protagonista, muito parecido com o livro A Lista de Brett. Mas temos uma questão aqui. Não tem nenhum momento no trailer, ou até mesmo nas divulgações da Netflix, até agora, a associação desse filme com o livro A Lista de Brett. Quando isso é feito, a própria atriz, que é a protagonista do filme, ela usou o termo de inspiração. Então o filme foi inspirado em A Lista de Brett. Eu não sei se em algum momento ali, quando o filme rodar, sabe quando aparece aqueles créditos iniciais ou finais? A gente vai ver alguma associação ao filme e eu fico me questionando. Espero que isso aconteça. O ponto é que
a gente vai ver, e talvez isso seja algo muito pra gente ficar meio de olho, a gente tá vendo, talvez, uma mudança na forma como as adaptações sejam feitas. Porque muitos fãs, eles esperam que adaptações sejam extremamente literais aos livros. E quando isso não acontece, existe uma grande comoção e uma grande frustração e uma movimentação dos próprios leitores boicotando as adaptações quando elas são muito diferentes. Então talvez nós estejamos entrando na era das inspirações. Então aquele livro serviu de inspiração. Aquela série literária serviu de inspiração. Eu acho isso bom, porque é muito melhor quando a gente vai ver algo já sabendo que é uma inspiração, porque nós estamos abertos a possíveis mudanças. E existe menos frustração e menos expectativa de que tudo que esteja no livro apareça na adaptação, no filme inspirado, no caso. Mas eu fico me perguntando até que ponto isso é bom para os livros, né? Porque eu acho que um autor, o sonho de muitos autores, o meu, por sinal, é ver uma história sua sendo adaptada, é uma história sua ganhar vida pro cinema, pros streams, que seja. E aí eu fico pensando, se mais e mais livros virarem inspiração para novas produções, onde fica de fato o valor do autor que deu origem para essa história? Eu fico pensando na autora de A Lista de Brad. Será que ela não gostaria que aparecesse assim, em muito destaque, o fato de que o livro dela que deu origem, o pontapé para esse filme que a Netflix vai lançar agora? Será que, tipo, ela não gostaria que o filme tivesse sido ainda mais associado ao livro dela, para que mais pessoas quisessem ler o livro dela, para que as pessoas ficassem curiosas em buscar o livro? Será que não existe, de certa forma, uma frustração de pensar, poxa, o meu livro que inspirou, mas talvez ele não receba a divulgação que ele poderia receber se o filme tivesse o título de adaptação? E aí fica o questionamento. Vocês preferem que seja uma adaptação, mas que ela seja diferente do livro? Ou vocês preferem que ela seja uma inspiração, mas que menos pessoas conheçam o livro? Falando sobre os Bridgertons, que vocês viram que também saiu, né, um teaser comemorativo, já temos primeiras imagens da 4ª temporada, já temos várias teorias relacionadas à 4ª temporada, e acredito que os Bridgertons sejam um bom exemplo de que é uma inspiração nas histórias da Julia Quinn. Não é uma adaptação, mas eles pegaram todo o hype dos livros e dos leitores e, de certa forma, foram transformando essa série mais em inspiração do que em adaptação. Isso gerou muita frustração. Talvez se desde o começo a comunicação tivesse sido essa, né? Ah, é uma inspiração, não é baseado, é uma inspiração, né? Então, ser baseado e ser inspirado, na minha cabeça, são coisas diferentes. Então, você se inspira em algo e pode criar ali, a partir disso, vertentes e interpretações que são suas e não do autor. Agora, quando você se baseia em algo que o autor fez, mesmo que vão existir pequenas mudanças, você está se baseando em algo que já está pronto. Só que, ao mesmo tempo, falar que os Bridgertons foi baseado nos livros da Julia Quinn deu muito espaço para Julia Quinn. Fez os livros dela chegarem em mais e mais lugares do que eles já haviam chego antes. Então é isso. Ter uma inspiração em uma história sua e não deixar os seus leitores frustrados, ou ver o seu livro ser adaptado, não ficar igual os livros e também deixar os leitores frustrados. É isso, entendeu? Esse era o assunto da atualidade. Deixa aqui nos comentários o que você prefere. Ser inspirado e menos pessoas conhecerem o livro, ou ser baseado, mais pessoas conhecerem o livro virar ainda mais o fenômeno, mas frustrar ainda mais os fãs. Eu definitivamente sou péssima passando batom. Às vezes eu vou ver meus vídeos, o batom tá tudo cagado. Prontinho! E é isso, agora estou definitivamente maquiada e vou gravar o meu vídeo, alguns conteúdos que eu preciso gravar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Faz tempo que eu queria trazer um formato mais de conversa sobre fofocas aqui no canal, mas não necessariamente sobre a fofoca em si, mas sobre a minha opinião por trás disso, para que vocês conheçam mais a Paola por trás do Livros e Fuxicos. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meu abraço apertado para os apoiadores do Catarse. Vocês são incríveis. É por causa de vocês que eu resolvi gravar esse Maqui Fala, porque eu já gravei pra vocês antes e vocês amaram, então eu resolvi gravar pro pessoal. Obrigada por sempre apoiarem o meu conteúdo, por serem tão incríveis, tão carinhosos, tão maravilhosos. E pra você que assistiu esse vídeo até o final, tchau! A gente se encontra no próximo.